Graça e paz, boa noite, aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo você que tem chegado aqui, está assistindo essa palestra online. 5 erros fatais que extinguem a carreira de novos obreiros. Ela tem como objetivo, ela tem o potencial de ampliar a sua visão, de mostrar coisas que você não está vendo, pontos cegos que você não está enxergando no seu ministério, na sua atuação, na sua forma de agir. Ela tem o potencial de ampliar os seus horizontes, de abrir a sua visão, para que você possa enxergar mais além. E ela vai te dar também uma nova perspectiva da sua vida. Ela tem o potencial de estar dando uma nova perspectiva para a sua vida. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, sou o pastor Paulo Gregório, tenho 60 anos de idade, sou casado com a missionária Sueli, com a qual temos 3 filhos, todos casados, né, um rapaz e 2 moças, né, todos casados, estão na casa do Senhor, estão atuando. E esses filhos, eles têm nos dado 2 netos, aliás, a caçulinha, né, a caçulinha que tem nos dado 2 netos. Eu tenho alguma experiência na casa de Deus, porque eu fui criado, né? Praticamente nasci na casa do Senhor, né? Minha mãe, uma serva de Deus, então eu tive a minha infância, a minha juventude na casa do Senhor. Tenho experiência como líder de jovens, como regente de coral, de banda. Comecei como cooperador, logo que casamos, né, eu e minha esposa, nós fomos designados para estar trabalhando na obra do Senhor. Comecei a minha carreira na cooperação, auxiliar de trabalho, como é chamado em alguns lugares, né? Fui consagrado, né, a diácono, depois a presbítero, evangelista em 1994, a pastor desde o ano 2000. E tenho atuações, experiência como secretário, como tesoureiro, em várias áreas da igreja. E experiência tanto como igreja, dentro da igreja local, como também em ministério e também convencional. Já tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes convenções estaduais aqui em São Paulo. No Facebook eu tenho algumas páginas, né? Tem a página Aulas de Homilética, que tem 18 mil seguidores, aí está por volta de 18 mil seguidores. Obreiro Preparado, ou melhor, eu coloquei aqui 5K, mas esse 5 mil aqui não é do Obreiro Preparado, porque esta página ela é recente, né? Ela está começando essa semana, já estamos aí com 120 pessoas, aí, mais de 120 pessoas que se cadastraram para assistir esse evento. Eu tenho a página de coaching, que é a página Seu Copiloto, e tenho uma página que eu trabalho com assessoria para igrejas e ONGs, a parte documentamental. Tenho grupos também no Facebook, tenho várias páginas, são apenas essa, tenho muitas outras, tenho também grupos no Facebook, entre eles o Quero Aprender a Pregar, esse sim, tá com mais de 5 mil pessoas que estão seguindo. Tem o grupo de estudos e mensagens bíblicas e outros. E o site, entre outros, eu tenho homilética.com.br, tem o site Tito 15, que é o da assessoria para igrejas, e o Seu Copiloto, que é o site de coach. Vamos lá então, palestra online, 5 erros fatais que extinguem a carreira de novos obreiros. Quais são os objetivos dessa palestra? Eu quero já, mais uma vez, adiantar aqui, se você tiver papel aí, caneta, é muito bom. Os conceitos que eu vou estar passando para você são muito importantes, que têm o potencial de realmente mudar a sua visão e trazer um grande crescimento ministerial para você, ok? Então, os objetivos dessa palestra é conscientizar de erros, né, para que você possa enxergar erros que esteja cometendo e não está percebendo, e assim você possa prevenir-se de erros para que não venha a cometê-los. Se você tem cometido, você perceber que através dessa palestra você tem cometido erros, você possa mudar para recuperar, né, o tempo, o espaço que você perdeu, e que você possa então estar potencializando o seu ministério, deslanchando o seu ministério, tirando impedimentos e colocando ele numa ascensão, numa rota de crescimento, sem barreiras, sem impedimentos. Por quê? Qual a razão dessa palestra? Por que eu estou realizando essa palestra? Bem, no meu início, né, eu tive pessoas que me ajudaram. Claro que como jovem, como adolescente, mesmo criado na casa do Senhor, mas não tinha nenhuma experiência ministerial, de cooperação.
Mas o que acontece? Eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas que me orientaram, me mostraram o caminho que eu deveria seguir, a forma que eu deveria agir, para que eu não, para que eu pudesse ter o maior desenvolvimento possível, né, para que não tivesse impedimentos, para que eu pudesse começar uma carreira dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor, uma carreira ascendente. E graças a Deus que eu tive esses obreiros, eles me ajudaram, me orientaram, tive pessoas que tinham formação, tinham escola, estão, tanto pessoas como cooperadores, obreiros da mesma atuação que eu, como outros que já tinham mais experiências, claro, esses me ajudaram muito, e assim, através da sua ajuda eu pude estar iniciando a minha carreira ministerial. Mas mesmo assim eu cometi erros, né? Cometi erros, e eu sei que esses erros acabaram influenciando de uma maneira negativa. Eu poderia ter evitado alguns erros, eu poderia ter agilizado a minha carreira, tendo uma carreira sem impedimentos, mas eu cometi alguns erros, e esses erros certamente que influenciaram, que acabaram trazendo um impedimento, um atraso no meu ministério. E eu, baseado nisso, eu sei que você está começando, está enfrentando as minhas dúvidas, e você, através dessa palestra, eu quero estar ajudando você, para que você possa realmente enxergar erros, evitá-los e melhorar a tua atuação na casa de Deus. Então vamos à palestra em si, os 5 erros fatais que extinguem a carreira de novos obreiros. O primeiro erro fatal que extingue a carreira de um novo obreiro é ser arrogante. Sim, isso mesmo. É se deixar levar pelo orgulho, pela soberba. Quando a pessoa entra por esse caminho, o que acontece? Ela começa a menosprezar os demais, começa a se perceber na forma dele agir, na forma dele ser, que ele começa a menosprezar as pessoas, seus colegas, os outros crentes, e ele começa a agir, a sua postura é uma postura de arrogância, de soberba. E o pior é que às vezes ele não percebe isso. Na verdade, o arrogante, ele não percebe que ele está sendo arrogante. Então ele precisa ouvir outras pessoas, ele pode conversar com outras pessoas, perguntar qual que é o meu procedimento, está vendo em mim alguma soberba, alguma altivez, alguma arrogância, e as pessoas vão te falar e você deve estar aberto para ouvir o que os outros falam. O arrogante, uma das características dele é que ele não aceita, né? Ele não aceita críticas, mas as críticas são boas. As críticas realmente, eu também sou uma pessoa que não gosto de ser contrariado, mas eu sei que as críticas são boas. Eu administro isso em mim, começo a analisar e verificar se aquilo realmente é verdade, e eu confirmo com outras pessoas alguma postura minha, alguma forma de eu agir, e que possa estar trazendo algum tipo de erro, de maltratar as pessoas, de não estar sendo uma pessoa acessível. Então, através dessa conversa, ouvindo o que os outros falam, você pode se descobrir que tem algum sinal de arrogância em você. Às vezes não é nem você, não é um sentimento de arrogância, mas uma postura de arrogância. E o que faz as pessoas, o que as pessoas enxergam em nós é o que vai fazer com que elas nos julguem, nos analisem, nos compreendam, nos atendam. Se nós tivermos uma postura de arrogância, as pessoas vão olhar para nós como sendo arrogantes. E às vezes não é esse o caso. Essa é uma questão de mudança de comportamento. Eu sei que tenho amigos que quando eu converso com eles, eu percebo que eles têm uma postura empinada, levanta o nariz, levanta o queixo, então dá uma postura de arrogância, de uma pessoa que está desprezando, que está se colocando acima, e isso é uma postura muito negativa. Isso diante do ministério é muito negativo. Quando muitos perderam posições, perderam oportunidades dentro do ministério por causa que aparentavam arrogância. Às vezes nem eram arrogantes, mas aparentavam arrogância. Quem é arrogante, ele menospreza as pessoas, ele impõe a sua posição, ele faz valer o seu cargo, o seu título, e nós sabemos que a autoridade não se conquista através da violência, não se impõe. A autoridade, na verdade, ela não se impõe. A autoridade, ela é conquistada. E quem tem
esse espírito de soberba, de arrogância, o que acontece? Ele acaba ultrapassando os limites. E o ministério percebe perfeitamente que essa pessoa, ela está ultrapassando os limites. Ela está sendo, como se diz, né? Aqui em São Paulo, alguns lugares do Brasil se fala, né? Está sendo um entrão, uma pessoa que está entrando onde não deve entrar. Por causa disso, qual que é o caminho dele? É se tornar uma pessoa insuportável. Então o arrogante, aquele que tem uma postura arrogante, ele realmente bloqueia o seu ministério. Vamos para o segundo erro. O segundo erro fatal é ser descompromissado, ou seja, não tem compromisso com a igreja, com a obra. A pessoa que ela é descompromissada, ela não tem compromisso. Se percebe o quê? As suas ausências. A pessoa falta muito. Falta em reunião, falta em trabalhos, em convocações. Ele não tem aquele compromisso. Qualquer coisa impede ele de estar na obra, estar na casa de Deus. Muitas vezes a pessoa até é nomeada para estar, por exemplo, auxiliando num ponto de pregação, numa congregação, sendo um dos auxiliares, e ele não tem compromisso, ele falta, o líder dele não pode contar com ele. As suas ausências acabam deixando a característica bem marcada que ele é uma pessoa descompromissada. Os atrasos constantes. Nós sabemos que falta e atraso acontece. Todos nós somos suscetíveis a termos algum atraso, a termos alguma falta. Mas a pessoa que está sempre faltando, a pessoa que está sempre atrasando, isso traz uma caracterização de uma pessoa descompromissada. E aqueles que são omissos, ou seja, aqueles que não assumem responsabilidades, aqueles que, quando é lhes dado alguma responsabilidade, eles não a cumprem, eles falham. E isso é horrível. Aquele que é omisso, ele se torna indisponível. Então, os seus líderes, o seu pastor, o seu dirigente, não vai contar com ele. É uma pessoa que não tem disponibilidade, porque ele é uma pessoa descompromissada. E por causa disso, ele jamais será escolhido. É experimentado uma vez ou outra, e conforme ele falha, vai perdendo a confiança do seu líder, e a pessoa para de ser utilizada. Ela acaba sendo encostada. Não é que ela foi encostada, ela mesma se encostou, né? E depois ela fica reclamando. O terceiro erro fatal de um novo obreiro é ele ser ingênuo, ou como nós falamos, um menino espiritual. Quem é ingênuo, ele se deixa levar por qualquer coisa, ele é enganado facilmente. Quem é menino espiritual, ele não tem visão, falta-lhe a visão. Ele não enxerga a obra, ele não enxerga as coisas, ele se deixa enganar, ele é conduzido por qualquer coisa, e por fofocas, por visagens e revelações, né, da carne, esse tipo de coisa, ele é arrastado. Então, ele se caracteriza como um menino espiritual. E o que acontece? Aquele que é ingênuo também, ele pensa que todas as coisas acontecem por si. As bênçãos de Deus acontecem na sua vida, a carreira ministerial vai acontecer na sua vida naturalmente, mas na verdade não é isso. Não é para esperar acontecer, é para fazer acontecer. Então aquele que é ingênuo, o tempo vai passar e ele vai ficar para trás. Por quê? Porque as coisas não acontecem automaticamente, ele não tem que ficar esperando acontecer, ele não tem que ser ingênuo em relação às coisas do ministério, às características da obra. Ele tem que estar atento, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver na obra de Deus. Ele não pode ser um menino, ele tem que mostrar no seu procedimento que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo, que ele está adquirindo visão. Então, se ele continuar menino, ele vai esperar acontecer, as coisas não vão acontecer, o tempo vai passar e ele vai ficar para trás. Bem, já temos visto aqui 3 erros fatais. O primeiro, que é o da arrogância, né, do orgulho, da soberba. O segundo é a falta de compromisso, coisas que ficam bem patentes diante do ministério, dentro dos seus líderes. E a ingenuidade, né? O obreiro menino, ele é uma bênção, mas deixa ele lá, né? Deixa ele lá porque é uma pessoa que ela não tem maturidade, ela não pode assumir responsabilidades. Se deixar alguma coisa na mão dela, ela vai estragar. Vamos então para o quarto erro fatal. O quarto erro fatal é a imprudência.
O que é a imprudência? A imprudência é o que nós chamamos da falta de vigilância. Quem é imprudente, ele é inconsequente, ou seja, ele não considera as consequências, faz as coisas sem temer consequências. Quem age inconsequentemente, quem age na imprudência, ele é o quê? Ele é precipitado. Se ele é precipitado, ele vai colocar, como se diz, né, os antigos diziam, se colocar o carro na frente dos bois, né? E se ele faz isso, colocar os pés pelas mãos. Então, o que acontece? Aquele que é imprudente e consequente, ele abre brechas para a sua própria queda. O imprudente, ele não vigia as suas palavras, ele não vigia as suas ações, ele toma atitudes que podem colocá-lo numa situação que, mesmo que não seja uma intenção, mas ele pode se colocar numa situação que o enxerguem como uma pessoa maliciosa. Ele abre espaços para que haja a possibilidade de pecados. As suas ações, elas são realmente sem pensar em consequências, sem olhar adiante. E como alguém diz, você não pode ser apenas honesto, você tem que parecer honesto. Então, as suas ações, seu comportamento não deve dar espaço para que alguém julgue você como um malicioso, como alguém que está com má intenção. Então, você tem que agir com prudência, com vigilância, não dando brechas para a sua própria queda. Porque quem age imprudentemente, quem age inconsequentemente, o futuro dele terá um grande prejuízo, prejuízo moral, prejuízo financeiro, prejuízo familiar, prejuízo ministerial. Então, o imprudente, o caminho dele é o caminho do prejuízo. E agora vamos finalmente para o quinto erro fatal. O quinto erro fatal é estar despreparado. Quem está despreparado, ele não está habilitado. E por isso, quando se colocam tarefas, responsabilidades nas mãos dele, essas tarefas são mal feitas. Se coloca um ponto de obrigação na mão dele, ele vai perder os crentes. Se coloca uma tarefa na sua responsabilidade, ele vai fazer com que aquilo se consuma, se destrua. Então, o despreparo é terrível. Quem está despreparado, ele não resolve o problema, mas ele complica ainda mais. Ele não é a solução. Uma das coisas que a liderança e os pastores estão procurando é solução. Eles não querem mais problema. E se uma pessoa está despreparada, o líder vai saber que, se ele colocar aquela pessoa em alguma responsabilidade, o que vai acontecer é que o pastor vai ter mais problemas ainda. A coisa vai de mal a pior, vai desandar de vez. Então, o despreparado, ele não pode assumir responsabilidades e, por causa disso, ele vai ficar de lado, ele vai ficar encostado. E, infelizmente, o que pode acontecer, o caminho dele é se tornar um murmurador, é se tornar um invejoso, é se tornar um fofoqueiro. Então, o despreparado, ele realmente é um erro fatal, uma pessoa que está fadando o seu ministério para a sua própria ruína, para extinguir o seu ministério. Então vamos retornando aqui, recapitulando, os 5 erros fatais que extinguem a carreira dos novos obreiros. Primeiro é a arrogância, o segundo é a falta de compromisso, o terceiro é a meninice, a ingenuidade, o quarto é a imprudência e o quinto é o despreparo. Mas como evitar todo esse mal sobre si mesmo? Como você deve fazer para evitar esse mal? Primeiramente, se você sente que a tua carreira ministerial não está deslanchando, você tem que dar uma revisão, olhar para si mesmo e perguntar se está acontecendo em você algum desses erros, né? Você precisa conversar com seus companheiros, com sua esposa, seu esposo, e perguntar o que está acontecendo. Eu estou com algum desses erros? Eu estou tendo algum tipo de arrogância? Está faltando compromisso em mim? Isso você vai perceber, está faltando muito, está chegando atrasado, você está se omitindo de tarefas e responsabilidades, há uma convocação na igreja e você não comparece, você está sendo ingênuo, você está sendo levado por qualquer coisa, você está sendo levado, não tem uma base, não tem uma estrutura bíblica em você, você está sendo imprudente, suas ações estão sendo sem vigilância, você está deixando um monte de brecha na sua vida.
ou você está sendo despreparado, não tem preparo, se você, alguma coisa que foi colocada na sua mão e você não foi fiel, aquilo não melhorou, aquilo piorou, aquilo teve que ter sido tirado de você, para que não se perdesse totalmente. Então, se você percebe isso, você precisa mudar a tua ação, a tua atitude, o teu comportamento. Como é que você pode evitar todo esse mal sobre si mesmo? Bem, em primeiro lugar, para a arrogância você tem que mudar e tem que praticar a humildade. Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, que não deve ser feito por contenda ou por vanglória, ou procurando sua própria glória, né? Não deve ser, o ministério não deve ser exercido como vanglória, como ufanismo, mas por humildade. E ele diz, a receita é essa, considere aos outros superiores a si mesmo. Em segundo lugar, aquele que está descompromissado, ele tem que se desprender de outras coisas para dar exclusividade para a obra. Lá em 1 Reis 19, 20, a primeira parte do versículo, a chamada de Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, ele estava trabalhando, ele estava numa grande obra, ele tinha responsabilidades, mas ele abriu mão de tudo para se comprometer totalmente com o chamado dele, que era ser profeta. Ele entendeu perfeitamente que ele estava sendo chamado para ser o sucessor, ser primeiramente ali um discípulo, um aluno de Elias, e claro, no futuro ele seria o sucessor de Elias, e por causa disso ele abriu mão de tudo. E o que acontece? No início, principalmente no início da nossa carreira ministerial, nós temos que sacrificar algumas coisas na nossa vida em favor da obra, se nós queremos que a nossa carreira deslanche, queremos que sermos enxergados, vistos pela liderança e recebemos oportunidades, então nós temos que desprendermos de algumas coisas. É claro que a gente não vai abandonar tudo, não vai abandonar o trabalho, jamais abandonar a família, mas alguns sacrifícios são necessários. E a liderança precisa saber que você tem compromisso com a obra, que mesmo que você tenha que sacrificar em algum lado. Em terceiro lugar, evitar o terceiro erro, que é o erro de ser ingênuo, de ser menino, é crescer, amadurecer como obreiro. Apóstolo Paulo, ele aconselha lá no capítulo 4, versículo 14 de Efésios, ele fala que há a necessidade de crescimento. Ele fala no caráter geral da igreja, que de chegar à estatura de homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Ele está falando uma parte espiritual, é claro, mas isso se aplica perfeitamente na carreira ministerial. Agimos como obreiros, crescermos, amadurecermos. Para isso, nós temos que andar com as pessoas certas, andar com aqueles que têm maturidade, aqueles que têm fruto. Nós temos que aprender com eles, nós temos que participar de escolas bíblicas, nós temos que fazer um curso de teologia, nós temos que participar da escola dominical, nós temos que estarmos presentes nos cultos de ensino, ou seja, em todas as oportunidades que nós tivermos de aprendizado, nós devemos estar presentes. Isso vai fazer com que nós venhamos a amadurecer como obreiros. E o quarto erro, a imprudência, é o contrário, claro, ser prudente. Lá em Provérbios, o conselho de Provérbios, lá de Salomão, capítulo 22, verso 3, o prudente prevê o mal, esconde-se, ou seja, você tem que prever, você tem que olhar além, você tem que ver as consequências, você não pode andar de uma forma inconsequente, você tem que aprender a analisar situações e ver para onde que aquilo vai dar e qual a impressão que você está dando de si mesmo para os outros através de uma atitude. Então o prudente prevê o mal e foge, se esconde, muda o seu comportamento. E finalmente, aquele que está despreparado, ele precisa ter como alvo, né, como objetivo na sua vida, alcançar a excelência. Ele não pode se conformar com o seu estado, o seu tamanho de obreiro, mas ele deve sempre desejar o seu crescimento. Ele está sempre empenhado em crescer, em adquirir conhecimento, em desenvolver-se na obra de Deus. Paulo a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta, versículo 15, ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aquele que tem como alvo a excelência, ele se torna o quê? Um obreiro aprovado diante de Deus e, é claro, diante do ministério. Essas coisas vão aparecer na vida dele, e o ministério vai perceber esses sinais e ele vai ser bem aproveitado. Então, nessa palestra, claro, o tempo é curto, já estamos indo já quase 40 minutos, o tempo é curto, eu tenho muito mais a falar, e eu estou falando de uma forma assim, abrangente, de uma forma teórica,
mas eu gostaria de falar muito mais, não apenas teoricamente, mas principalmente na prática da coisa, dar exemplos para tornar bem explícito esse ensinamento, essas regras, para que você possa colocar em prática na sua vida. E eu quero falar profundamente em todas essas áreas, na área da disponibilidade, como que o obreiro se torna disponível para o ministério, para os seus líderes. Falar na área da fidelidade, como você demonstra que você tem compromisso com a obra, compromisso com a igreja, que você é fiel ao ministério, e companheirismo, não somente para com os seus colegas, aqueles que estão ao lado de você, jamais menosprezando-os, mas você sendo companheiro para eles, e como você ser companheiro também da liderança, você ser alguém que a liderança possa contar sempre. Aquele que tem fidelidade, disponibilidade, companheirismo, esse tem a sua carreira desimpedida. Esse será visto, enxergado e será utilizado. É claro, você tem percebido que eu estou falando de coisas práticas, não estou falando da parte espiritual, que é extremamente necessária, é a base. Sem isso não há como você ter chamada, ter desenvolvimento na casa de Deus. Estou falando aqui da parte prática, tá certo? Porque a parte espiritual todos nós conhecemos. A santificação, a busca de Deus, a oração, o jejum, a consagração, isso é base, né? Então, estou falando aqui da parte prática de ser obreiro na casa de Deus. Eu quero falar também sobre a ética ministerial, né? Muita gente peca porque não sabe respeitar a ética. E aquele que tem, que a liderança percebe, enxerga nele um obreiro realmente preparado, é aquele que observa restritamente a ética. Ele sabe como se comportar diante da liderança, diante dos seus obreiros, perante a igreja, ele respeitando a ética ministerial. Desde as pequenas coisas, como falar, como proceder, como sentar, como agir dentro do ritual de um culto, dentro de toda a administração de um culto, ele sabe como agir. Então, aquele que está preparado, ele demonstra em si o quê? A ética ministerial. Quero falar profundamente também sobre a administração do tempo. Falar de preparo, tem que falar de administração do tempo. Eu tenho vários cursos, e eu vejo sempre as pessoas falando, eu não tenho tempo para estudar. Mas, na verdade, não é que ele não tem tempo para estudar. Na verdade, ele não está administrando bem o seu tempo. E eu quero falar muito sobre isso profundamente, como que você pode tomar procedimentos para que você possa administrar o seu tempo, para que você possa aproveitar o máximo do seu tempo, para o seu preparo, para o seu desempenho na casa de Deus. E falar também sobre o desenvolvimento pessoal, como é que você pode se desenvolver como obreiro na casa do Senhor. Como você pode crescer como obreiro na casa de Deus, e não somente como obreiro, mas também como homem, como mulher, como uma pessoa, como você pode também ter o seu desenvolvimento pessoal, como é que você pode extrair de você todo o potencial que Deus colocou, como é que você pode eliminar vícios no sentido não de fumar, beber, jogar, nada disso, dos vícios, aqueles procedimentos errados, os maus hábitos, para que você possa ter um grande desenvolvimento pessoal, para que você possa realmente crescer como pessoa, para que você possa se desenvolver, e para que você possa ter também um preparo eclesiástico. Também tenho muito a falar sobre como se preparar como obreiro, como se preparar na casa de Deus. Tudo isso são terrenos vastos que eu não tenho tempo para falar aqui nessa palestra. Por isso, estou lhe dando a oportunidade de ter todo esse conhecimento na forma de um treinamento online, que é a Formação Estratégica Ministerial para Iniciantes. São 10 videoaulas em uma moderna plataforma profissional de EAD, ensino à distância, onde vou falar detalhadamente sobre cada um desses pontos. Você poderá assistir essas videoaulas em seu computador, tablet ou celular, em qualquer lugar que tenha conexão à internet, um mínimo de 2 megabytes por segundo. Se você está assistindo sem problemas este vídeo, então você poderá também assistir às videoaulas. Você também vai receber o conteúdo em apostilas PDF, que você poderá baixar para o seu celular e estudar sem necessidade de estar conectado, porque as videoaulas você não vai poder baixar, mas as apostilas sim. Através desse treinamento, você vai saber como
ter um comportamento que vai chamar a atenção de sua liderança, sim. Você vai apresentar que você tem ética, que você tem formação, que você tem maturidade, que você sabe como se comportar. Então, por causa disso, você vai se destacar entre os outros obreiros. Os pastores estão atrás, estão de olho em obreiros que têm maturidade ministerial. Então, um comportamento adequado vai chamar a atenção da sua liderança, sim. Você vai se destacar e, é claro, se destacando, você vai ter mais oportunidades. Você vai ter que aprender a aproveitar as oportunidades para realmente avançar na sua carreira ministerial. Além disso, você vai saber como ser um obreiro com o qual seu pastor vai contar para atribuir responsabilidades, ou seja, você vai adquirir confiança aos olhos do seu pastor. Ele vai sentir firmeza, maturidade em você, para que ele possa estar lhe passando responsabilidades. É claro que o pastor ele vai passar responsabilidades gradativamente. Então, você vai ter a oportunidade de cada responsabilidade que você assumir, você desempenhar bem. Mas através do próprio treinamento, você vai saber como desempenhar bem as atribuições nos ministérios, nos departamentos de uma igreja. Você também vai saber como ser um servo de Deus e do ministério que estará em constante desenvolvimento, porque não adianta você estagnar, você tem que estar sempre em constante crescimento. Então, você vai saber como você pode estar em constante crescimento, em constante desenvolvimento. E assim, dessa maneira, a sua carreira ministerial será constante, sem bloqueios. Você vai receber como bônus ao se matricular no treinamento, além do treinamento em si, das videoaulas e da apostila, você também vai receber esses 2 bônus, na verdade 2 super bônus. O primeiro é uma consultoria de 1 hora por telefone, WhatsApp ou Skype ou outro aplicativo da internet para você tirar dúvidas do treinamento diretamente comigo. Sim, eu vou te dar 1 hora para nós conversarmos online, ou seja, por telefone também, e assim você pode tirar todas as dúvidas do treinamento. Então eu aconselho você a utilizar essa consultoria no final, não no começo, porque o próprio treinamento ele vai trazendo, tirando as suas dúvidas. Então, depois que você terminar o treinamento, terminar todas as videoaulas, né, as 10 videoaulas, aí sim você pode agendar essa consultoria comigo e nós vamos conversar durante 1 hora. Você vai ter 1 hora da minha atenção e da minha total disponibilidade para tirar todas as suas dúvidas e até falar alguma coisa a mais que não estou falando no curso. Então, é uma super consultoria de 1 hora que vamos estar conversando sobre o treinamento, sobre a obra, sobre o ministério, ok? E o outro bônus, também o outro super bônus, é uma sessão de coaching de 1 hora, onde eu vou lhe ajudar a preparar um planejamento para a sua vida, em qualquer área, tá certo? Seja pessoal, familiar, ministerial, profissional, estudantil, onde você quiser ter 1 hora de conversa de coaching comigo, eu vou lhe orientar, vou estar direcionando você, aliás, eu vou estar esclarecendo para você. Porque o coach, ele vai apenas te orientar. Então, eu como coach, vou apenas ajudar você a enxergar e como você pode direcionar, né, fazer um planejamento que você possa alcançar metas em sua vida. Então, 2 super bônus, essa consultoria exclusivamente sobre o curso, sobre o treinamento, e outra que eu vou abrir para você poder conversar comigo durante 1 hora, e durante 1 hora nós vamos aproveitar muito bem esse tempo. Eu tenho feito isso com outras pessoas e a pessoa sai com um planejamento estruturado para dar início a uma nova fase na sua vida, em qualquer área que ela decidir. Só em bônus, você já está ganhando uns R$200 por baixo, tá certo? Porque uma consultoria comigo de 1 hora e mais uma sessão de coaching vale muito mais do que R$200, mas vamos estabelecer R$200. Então, só em bônus você já está ganhando R$200. Como você pode avaliar o valor de um treinamento que tem o potencial de adiantar uns 10 anos em sua jornada ministerial? Sim, porque eu sei que tem pessoas que estão aí patinando na grama, vamos dizer assim, né? Que não estão saindo do lugar durante 10, 15, 20 anos e não sabem por que não saem do lugar. Então, eles começam a ficar amargurados, achar que o pastor tem panelinha, sabe, aquele pastor vem outro pastor, ele também acha que aquele pastor faz a panelinha, e ele não percebe que o problema está nele, não está no pastor, não está no ministério, está nele. Ele que não está sabendo se colocar. Então, para que você evite cair nessa cova, né, nessa vala da amargura, de ficar aí passam-se os anos, passa-se o tempo, você vê outras pessoas evoluindo, crescendo ministerialmente, e você sempre no mesmo lugar. Então, através desse treinamento, você vai saber quais são os erros mais comuns, vai saber qual o procedimento que o ministério espera de você, e assim você vai adiantar pelo menos uns 10 anos em sua
sua jornada ministerial. Então, como você pode avaliar o valor de um treinamento que tem o potencial de adiantar 10 anos em sua jornada ministerial? E outra coisa, qual o valor para você de poder se colocar como um obreiro preparado diante do ministério? Tem preço isso? O pastor olhar para você e ele enxergar em você uma pessoa preparada para assumir responsabilidades, para estar galgando degraus, né, na escalada ministerial? Qual o valor que você calcula? Então, eu quero te dizer que outra coisa, quanto você teria que gastar em tempo, dinheiro, deslocamento, etc., para fazer um treinamento com este potencial de maneira presencial? Uma das coisas é que eu não enxergo nenhum treinamento desse, tá certo? Eu tenho olhado aí, não tenho visto nenhum treinamento parecido. Pode ser que a partir de agora que eu vou lançar o meu, um monte de gente vai sair copiando, isso é normal aqui na internet, né? Mas do jeito, do conteúdo que eu tenho, a experiência que eu tenho, a forma como eu ensino, ninguém vai se igualar. Eu tenho uma capacidade dada por Deus, eu tenho um estilo todo próprio, Deus me formou como mestre, um professor, então eu tenho um estilo todo próprio. Eles podem imitar, mas não podem ser como eu. Pode ser até melhor, mas como o meu, não. Então, quanto você teria que gastar se fosse fazer um treinamento, supondo que existisse um treinamento como esse, presencial? Você teria que ir até uma escola, né, até um seminário, teria que deslocar em passagens. Se for dia de semana, ter que sair do trabalho correndo para enfrentar a aula. Se for final de semana, você tem que perder, vamos dizer assim, perder um sábado. Não é perder, não, você está investindo. É investir no sábado, mas você não vai ter aquele tempo para descanso, para estar com a tua família. Você vai ter que dedicar aquele dia para estar numa escola. Você vai ter que gastar com gasolina, ou com passagem de ônibus, de trem, ou com lanche, com tantas coisas. E fora aquele tempo que você poderia estar usando em outra coisa, você vai estar usando, né, em deslocamentos e para ir talvez até do outro lado da cidade, etc. Até viajar para uma cidade vizinha, depende de onde você está, né? Se existisse, né, um treinamento como esse, não é um treinamento que se dá em seminários de teologia, pode ter certeza que não é outra coisa. A prática da coisa não se dá em seminários de teologia, eles dão apenas a teoria da teologia em si, tá certo? Então, mas se existisse um treinamento como esse, o quanto você gastaria em tempo, dinheiro e deslocamento e o valor que você perderia, vamos dizer assim, por não estar fazendo outras coisas? Quem sabe, R$500 ou mais, tá certo? Vamos dizer que um treinamento desse duraria uns 3 meses. Quanto você investiria? Uns R$500 ou mais, não é verdade? Depende do lugar onde você está, mas por base, aí uns R$500. Só que você vai poder obter todo esse conhecimento sem sair de casa. Então você pode acreditar que você já está economizando esses R$500. Mais os bônus, já temos aí R$700, perfeito? Então, o valor estimado do treinamento é R$300. O valor em bônus, R$200. Então, por baixo, um total de R$500, que seria o custo, né, do investimento que teria que ser feito nesse curso, nesse treinamento. Mas eu estou fazendo agora uma promoção. Você que está assistindo agora essa palestra, eu vou abrir algumas vagas pelo pequeno investimento, que é um investimento simbólico, não de R$500, nem R$497, nem R$297, mas apenas R$97. Isso mesmo, eu ia falar 197, né? Mas eu estou fazendo mais baixo ainda, R$97, tá certo? Provavelmente a próxima turma vai ser R$197 para a próxima turma, tá? Mas para você, nós vamos fazer R$97. Um preço muito bem, muito super compacto, vamos dizer assim, tá certo? Você está ganhando aí uns R$700 por baixo, isso só em custos, tá certo? Só em despesas. E agora você imagine o quanto que vale o que você vai ganhar. Então, o que vale para você se esforçar tanto, né, na obra do Senhor, mas acabar sendo esquecido em um canto sem saber por quê, né? Isso tem um preço muito caro, uma frustração, uma amargura, uma tristeza, uma decepção muito grande. O que vale para você impedir o avanço de sua chamada justamente por não desenvolvê-la? É um preço muito caro, muito salgado mesmo. O que vale para você passar os anos e você ver os demais colegas avançando e você ficando para trás? Meu Deus, isso é terrível, isso é muito triste, né? Não sei se você está passando por isso. Se você está passando por isso, o treinamento tem o potencial de reverter tudo isso, tá certo? Em pouco tempo, você ter toda uma reversão nessa situação que está acontecendo com você. E se você ainda não está passando por isso, você está começando agora, você vai evitar
tudo isso. Pode ter certeza que você vai evitar tudo isso. Então, desenvolva a sua chamada. E essa é uma obrigação nossa diante de Deus. Paulo colocou muito claro para Timóteo. A obrigação, o dever de desenvolver a chamada é nossa. É Deus quem dá a chamada, mas cabe a nós desenvolver. Então, saiba quais atitudes comuns que devem ser evitadas. Ou seja, o pessoal está fazendo aí, por causa disso, estão sendo colocados de lado, estão sendo... a direção, o ministério está enxergando deles que eles não têm capacidade, que eles não estão preparados, e por causa disso eles estão sendo deixados de lado. Então saiba quais são essas atitudes comuns que as pessoas fazem, que devem ser evitadas. Conheça os procedimentos que vão confirmar sua chamada, como você deve se comportar diante do ministério, não somente de aparência, mas de essência, né? Porque você tem que ter isso na tua essência, que a aparência não vai longe, mas o que é a essência perdura, vence todas as dificuldades. Então, você deve desenvolver a sua chamada tendo uma carreira desimpedida, que flua sem constrangimentos, sem vergonhas, né? Para que você se alegre juntamente com sua família, né? A sua família também vai se alegrar em ver o teu avanço, porque ela sofre quando vê a tua retenção, ela quer que você avance. Então, ganhe isso, avance cada dia mais naquilo que o Senhor tem para você. Como você vai fazer isso? Matricule-se agora mesmo, clique no botão verde que está aqui abaixo, você vai clicar no botão, você vai ser direcionado a uma página de pagamentos online, que é do Eduz, é uma operadora nacional, tem vários anos aí de estrada, um ambiente 100% seguro. Eles gastaram, foi investido aí no total milhares ou milhões de reais até para que tivesse um site seguro, e por causa disso você pode dar os dados do seu cartão de crédito sem nenhum receio, e assim você vai poder receber o acesso logo após a confirmação do seu pagamento. Se você quiser parcelar, você pode parcelar até em 12 parcelas de R$ 9,70. É um lanchezinho aí por mês que você vai investir. Mas se você preferir, você também pode pagar por boleto, tá certo? O boleto, R$ 97,00, vai ter mais uma taxa do boleto, vai ser para os R$ 99,00, e você tem que pagar o valor dentro do vencimento. Eles vão te dar aí de 3 a 5 dias úteis. Você não esqueça de pagar dentro do vencimento, e você vai ter que esperar mais 2 ou 3 dias depois do pagamento para receber o seu acesso. Se você faz por cartão de crédito, o teu acesso é imediato. Daqui a 10, 15 minutos você já está recebendo o seu acesso ao curso. Então é isso aí. Clique no botão verde e nós vamos nos encontrar lá no curso. Até lá, Deus lhe abençoe.